Oi, pessoal. Não pude estar com vocês hoje, então eu gravei um vídeo para explicar bem os slides que eu vou passar a seguir. Esses slides, eles vão estar disponíveis para vocês lá na avaliação do conto, que é a V3. Eu vou colocar o link do Redação Paraná e anexar esses slides também, se vocês precisarem consultar depois. Bom, então, nosso foco principal dessa semana de aula vai ser a produção do conto. Para começar, então, dois pensamentos aqui para vocês. Pensem lá, gente, tá? Para vocês se inspirarem. Esforço e foco trazem recompensa. E só vai dar certo se você tentar, ok? Começando a explicação. Então, para a aula de hoje, na primeira aula de vocês, vocês vão ver esses slides ou o vídeo, né? Vamos ver qual vai dar certo. E aí, depois dos slides, vocês vão ter pelo menos 30 minutos para produzirem o conto na folha de redação que vai ser entregue para vocês. Pode ser feito a lápis, lembrem-se que o mínimo é 20 e o máximo é 40 linhas, tá bom? Caso vocês terminem, vocês podem pedir para algum colega do grupo de vocês para ler e dar sugestões, porque às vezes tem coisas que nós não vemos na nossa própria redação, ok? Depois, na aula no laboratório, vocês vão digitar os contos na plataforma de redação, já está lá o link disponível. Os alunos que não terminarem em sala o texto vão descer com a folha de redação e um lápis para terminar de escrever o texto lá, e vocês devem digitar, então, em casa como tarefa, e todos devem colar a folha de redação no caderno depois, beleza? Os alunos que terminarem de digitar o texto antes de terminar a aula devem acessar o Leia Paraná e finalizar a leitura do livro, meta 100% essa semana, tá? E os alunos que já digitaram o texto e já leram todo o livro, vão pensando em como vocês vão apresentar oralmente a leitura do livro de vocês no grupo, tá? Sugestões que vocês podem usar para apresentação é Canva, Genially e SlidesGo, que tem modelos de slides prontos para vocês, ok? Vamos lá para os slides. Então, lembrem-se, gente, no conto de vocês, isso aqui é importantíssimo. Terminou teu conto, lembra de se perguntar isso, se teu conto tem uma dessas coisas, porque lembra lá da diferença entre conto e crônica? Então, para não ter esse problema, o conto deve ter algum elemento de ficção. Então, teu conto é imaginário? Tem coisa imaginária no teu conto? Tem magia? Tem fantasia? Tem mistério? Ou tem algo inesperado? É isso que faz com que um conto seja um conto. Lembre-se que é um texto curto, com poucos personagens, e tem que ter isso além do que a gente já teve dos comandos lá. Então, vocês vão rever os comandos dos itens 1 a 7, que ajudaram vocês a saber quais os elementos da narrativa, e play na produção. Para o play na produção, vocês vão ter 30 minutos, que eu já falei. E a estrutura do conto, é importantíssimo que vocês pensem nisso quando vocês forem produzir, tá? Então, vocês vão ter que apresentar pelo menos um parágrafo de introdução. Então, pense e organize a situação inicial do seu conto. Nela, você vai apresentar os personagens e criar expectativa para sua história. Aí você vai para o 2, próximo parágrafo, normalmente. Crie a quebra do equilíbrio da história, ou seja, gere o conflito. Lembra que vocês têm que criar aquela coisa que sai do caminho certo, do que é normal? Aí você vai seguir desenvolvendo o conflito e instigando o seu leitor para que ele queira continuar lendo a tua história. Então tem que estar interessante, você pode contar tudo, né? Você tem que ir instigando o teu leitor. Para encerrar o conflito, você vai criar o ponto mais crítico da história, que é o clímax. Chegou nessa parte, você vai para o 3, que é a conclusão. Criar um desfecho para a história. E um detalhe, gente, pense em algo que seja inusitado, que o leitor não está esperando. Então, aquele trechinho lá que tem como final da história, vocês têm que usar, mas pode ser inusitado, vocês podem adicionar as coisas. E o título, você vai reler seu texto e pensar em um título que o represente. Lembrem-se que o título é a porta de entrada do teu texto, por isso ele precisa ser interessante, ok? E aí, fiquem atentos, gente, na folha de redação, ao alinhamento do texto, ele tem que estar retinho dos dois lados. Dê espaço para marcar o parágrafo, tem que ter um bom espaço, pelo menos uns 2 dedos ali. E o seu conto precisa ter no mínimo 2 parágrafos, um de introdução, um de desenvolvimento, um de conclusão. Pode ter mais, inclusive, tá? Você sempre vai fazer um parágrafo novo quando você tiver um assunto novo, algo novo que você está trazendo. E aí, se der tempo, produzir o texto, pede para um colega ler, para ver se tem alguma coisa que você não enxergou. Próxima aula, vocês vão para a digitação, então vocês vão digitar o texto lá na plataforma. Quais são os objetivos dessa semana para vocês? Digitar o texto, né, o conto, então vai acessar a plataforma e vocês têm no máximo até sexta-feira para digitar para mim que vai fechar. O 2, terminar a leitura do livro, meta 100% essa semana, e pensar na apresentação. Então, vocês vão começar
planejar como vai ser a apresentação do livro e a apresentação da identidade do grupo, certo? Bom trabalho aí, qualquer coisa me manda e-mail, tá bom? Até semana que vem.